vamos aprender a fazer um vasinho com ervas. Primeira coisa que a gente tem que falar, olha, eu tenho aqui algumas ervas. É o seguinte, essas ervas, muitas vezes o pessoal fala assim comigo, eu plantei, mas morreu. Não tem jeito, o tomilho sempre morre. Gente, planta precisa de sol, precisa de claridade. E tem outra coisa também, muito importante, em algumas coisas que a gente planta. Por exemplo, isso aqui é um manjericão. Quando ele dá essa florada aqui, o que a planta entende? Que ela já cumpriu o ciclo dela, então ela começa a morrer. Então, quando estiver assim, você retira, isso. Tira, porque aí ele vai continuar normal, bonitinho, tá? Se você quiser ter sementes para plantar depois, você deixa seu pé seguir o caminho dele e as sementes vão amadurecer e vão secar. Aí você vai ter sementes. Fora disso, se você quer o manjericão, aí ele vai crescer e vai ficar um pé mais bonito do que esse. Então, isso é uma das coisas. Outra coisa, a sálvia, ela é bem difícil de dar. Ela não se adapta, às vezes ela não se adapta muito bem. Mas procura saber de onde você está trazendo. Normalmente eu trago do meu sítio, que é uma região mais fria. Quando chega aqui, ela sempre sente um pouquinho, tá vendo? As folhas começam a ficar meio enrusgadinha, né? Isso aí é porque ela está sentindo. É quantidade de água, de mais ou de menos, né? Então, mas uma coisa que não pode faltar para elas é luz do sol. Não precisa de ser necessariamente direto, mas claridade. O alecrim se dá muito bem aqui, eu não tenho tido problema com o alecrim. O tomilho, esse aqui é uma espécie de tomilho chamado tomilho-limão. Ele é de um perfume que vocês vão ficar encantados, mas é maravilhoso para servir com carneiro, com carne, é especial. Mas com legumes também é uma delícia. Mas então, essas ervas são as que eu uso mais, por isso são as que eu escolhi para colocar nesse vaso. Então nós vamos ver o que cabe aqui e vamos fazer, e vamos começar. Bom, então eu já coloquei as luvas, porque o problema maior é a terra que entra debaixo das unhas da gente, é a maior dificuldade para tirar. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui, então, a argila. Por que é bom a argila, a gente usar a argila? Porque a argila é muito leve. Isso aqui, se você quiser comprar, isso vende a peso nas lojas. Chama argila expandida. Não precisa colocar demais, é só assim, cobriu o fundo, tá bom, né? O que isso vai fazer para a sua planta de bom? Primeiro vai arear, não vai deixar a sua terra socada. A água vai passar, entendeu? E vai ser filtrada. Não, uma coisa que eu esqueci também, que é até muito importante, o seu vaso tem que estar furado. Você sempre confira se ele tem furos aqui embaixo, tá bom? E outra coisa importante é que você tenha o pratinho. Normalmente, você já compra o vaso com o pratinho. Ele já vem junto, né? E pronto. Depois de colocar a argila expandida, a gente vai colocar uma coisa chamada manta. Essa manta, ela impede que a terra misture com a pedra
E outra coisa também, ela impede que você perca os nutrientes que estão aqui para colocar suas ervas bonitas, né? Ela não perde, ela filtra sem deixar perder os nutrientes e não deixa a terra misturar com a argila. Isso é muito bom. Então vamos agora colocar, bom, primeiro aqui, se as raízes tiverem assim, você achar que está muito grande, você pode retirar um pouco dessas raízes, né? E cortar, tá? Não tem problema não. Porque às vezes já está muito cheio, né? A mudinha que você está com ela está muito cheia de raízes, né? Porque as raízes elas vão se enrolando, enrolando, enrolando e você vai ficando sem terra. Bom, vamos ver. Vamos colocar ela aqui desse ladinho aqui, ver se vai ficar bonita aqui, né? Vamos preencher com a terra. E essa terra é muito boa. Você compra como terra vegetal em qualquer casa de vendas de plantas, né? Tem. Se você já tem um vasinho como esse, não tem problema nenhum, mas se você não for usar o vaso, você corta ele tudo. Ou então faz como eu estou fazendo aqui. Mas o importante é você retirar a muda com terra. Vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho de terra aqui. Agora nós vamos plantar ou o alecrim ou a sálvia. Bom, então agora nós vamos colocar logo essa muda de alecrim. Eu acho que essa daqui tá mais bonita, né? Eu vou pegar essa de cá, ó. E vou colocar aqui. Pronto. Essa terra, você pode fazer o seguinte com ela. Você pode misturar com um pouquinho, se ela tiver assim, sabe aquela areia, aquela terra muito barrenta, muito grudada, aí você pode misturar com um pouquinho de areia. Mas não é areia da praia, não, tá, gente? É areia de construção, tá? Então, você pode ser mais grossinha essa areia, não precisa ser fininha, pode ser mais grossinha, só para dar a terrinha ficar. Você quer ver uma outra coisa boa também? Ah, lembrei de uma coisa bacana que eu vi uma vez. Se você não tiver essa argila expandida e tiver um monte de rolha que você não sabe o que você faz com ela, você pode picar ela em pedacinhos e colocar no lugar da argila expandida, tá? Ela é muito boa também para isso, as rolhas. Bom, então aqui, vamos lá. Já estamos com a terra aqui colocada e nós vamos jogar um pouquinho de água. Eu não vou nem jogar com o borrifador, agora eu vou jogar mesmo um pouquinho assim, tá vendo que a terra tá bem seca e ela desce um pouquinho. Até, por exemplo, no dia seguinte que você fizer o vaso e você quiser dar uma olhada para ver, porque às vezes a água assenta a terra e você precisa de colocar um pouquinho mais de água. Mais de terra, desculpa, mais um pouquinho de terra. Então aí você coloca. Agora, para que nosso vaso fique bonitinho. E sabe para que as pedras? As pedras, elas impedem que você tenha um vaso muito seco. Por exemplo, você vai viajar. Se você molha e seu vaso tem pedrinhas, essas pedras, elas deixam o seu vaso mais tempo preservado de água, né? Fica mais, preserva a umidade, tá? Então, a gente vai colocar umas pedrinhas. Essa pedrinha aqui tá até maior, ter umas que são menorzinhas, tá? Você pode colocar aquela que você quiser. Talvez você vai achar que é um pouco trabalhoso. Eu não acho, eu acho que se vocês começarem é até uma terapia. E outra coisa importante também é que o uso das ervas,
Eles têm uma coisa muito bacana. Quanto mais ervas você usa, menos sal você necessita colocar num prato, entendeu? Então, se você faz um refogado, aí você usa um tomilho, usa um manjericão, isso disfarça um pouco a falta do sal. E questão de sal é só hábito, gente. Se você está acostumado a comer com muito sal, comece a ir diminuindo devagarzinho e substituindo pelas ervas. Você vai ver que em pouco tempo você já se acostumou a comer com menos sal, o que é ideal para a gente, né? Para nós todos. Lembre-se, toda planta precisa de claridade e nenhuma planta vive sem água. Então, portanto, lugar claro, água dia sim, dia não. Entre com o dedinho assim para ver se está molhado ou se está seco. Coloquem quando tiver necessidade. E agora é com vocês. Uma vida mais saudável para vocês.